Tudo bem, pessoal? Estou aqui nesse vídeo para falar um pouco da minha rotina de estudo, mostrar como eu tento organizar, como eu direciono aqui o meu dia a dia, das coisas, das minhas atividades, as coisas que eu estudo, tem também, obviamente, o tempo do trabalho, tudo isso e como eu me organizo, como eu monto isso, como eu procuro, então, otimizar o meu tempo e assim continuar evoluindo em cada área a qual eu me dedico. Vamos nessa. Bom, primeiro eu queria apresentar aqui, uma tabela, né, que você vê os dias, vai desde segunda-feira até domingo, começa aqui na verdade com uma tabela de horários. Eu coloco de 5 da manhã até meia-noite, na verdade eu costumo acordar entre 5 e meia, 6 horas, e antes da meia-noite, bem antes da meia-noite eu estou dormindo, geralmente durmo por volta das 9 e meia, 10 horas. Mas coloco aqui nessa ordem, ainda deixo a hora da madrugada, qualquer coisa, mas dificilmente eu uso. Vocês veem aqui essa tabela preenchida, e aqui logicamente você vai conseguindo organizar através desse preenchimento aqui, a sua hora a hora. Pode ser flexível, isso aqui é apenas uma ideia. E eu costumo colocar aqui, por exemplo, a hora que eu trabalho num clube, uma academia de musculação que é dentro de um clube. E depois atividades, estudo de música, estudo de idiomas, o meu treinamento como ultramaratonista. Tudo isso eu vou organizando semana a semana. Então, geralmente, no fim de semana, eu organizo aí o que vem para a semana. Lembrando que sempre haverá imprevistos, isso faz parte. Mas você já tem pelo menos um direcionamento, vamos dizer assim, um sentido, né? Para onde você quer ir, o que você quer, digamos, conquistar naquela semana, aonde você quer chegar naquela semana, como você vai conseguir avançar naquela semana. Bom, estou aqui com o baixo, que é um dos instrumentos que eu estudo atualmente, e geralmente como eu organizo o estudo do baixo? Entre 40 minutos e 1 hora, às vezes um pouco mais. Pode ser até um pouco menos, tento pelo menos estar em contato com o instrumento no dia a dia. Para quem não quer ser profissional, pelo menos não tem essa pretensão inicialmente, e obviamente não dispõe de tanto tempo, pelo menos um contato com o instrumento, se possível todo dia, dificilmente vai acontecer, mas tentar. E às vezes 20 minutos você consegue tocar, por exemplo, algumas músicas, é uma prática, então eu boto alguma música no YouTube, por exemplo, eu vou demonstrar um pouco isso aqui, uma música que eu já conheça e toco, ou uma música que eu estou tentando tirar, eu pego ali a tablatura no YouTube ou alguma coisa com o meu professor de música, e assim eu vou desenvolvendo, e você vai acontecer, você errar, você volta, você tem que ter aquele mindset de crescimento, né? Você não pode achar porque, bom, eu sou ruim, nada disso, você está justamente se aprimorando. Outra coisa é fazer uns exercícios, né? Tem uma série de exercícios que você pode fazer, um exercício desse, por exemplo, em 15, 20 minutos você consegue. Eu fiz aqui só uma parte, e usando o metrônomo e tal, quer dizer, eu ligaria o metrônomo e iria fazer o exercício. Bom, vou mostrar aqui um trechinho de um estudo, tipo de estudo que eu faço. É uma música que eu ainda estou pegando, uma música bastante famosa. E eu coloco aqui no YouTube, tem a tablatura. Depois de pegar a música, também o meu professor tenta entender ali o porquê a linha de baixo, como ela é montada, dentro da harmonia. Isso é um ótimo exercício também para aliar a prática com a teoria. É uma música que eu ainda não toco, digamos assim, por isso que eu coloquei aqui, para errar mesmo bastante. Do que colocar a música que eu toco. Para usar como exemplo do que eu faço de estudo de fato, né, de uma rotina minha. Que aqui eu não vou ficar indo e voltando como eu faria. Então pelo menos, mas vou direto aqui um pouco.
até mais do que de costume aqui, estava olhando meio de lado aqui para a tablatura, né? Dando uma desculpinha. Mas enfim, é basicamente isso. Aí eu vou, claro, aprimorando cada trecho. Essa música tem 4 minutos e 53, eu vou depois isolando ali cada 1 minuto. Aí depende um pouco da dinâmica da música, mas eu vou isolando trechos e vou aprimorando cada trecho. Depois junto todos eles, né? Quando você vai no início, assim, você se confunde, você vai para uma casa errada, até você ganhar fluência, passo a passo, com paciência. E, geralmente ali uma música assim, digamos, uma semana dá para tirar sem problema. Novamente, né, não são muitas horas por dia, mas o suficiente para você se desenvolver, criar até as suas novas sinapses e, enfim, estar se aprimorando no instrumento sem nenhuma pressão externa, porque na verdade a motivação aqui é interna. Bom, outro instrumento que eu estudo aqui, que é a flauta, então eu costumo usar, né, quer dizer, uso, né, aqui é estante de partitura tradicional, aqui algumas partituras, aqui uma folha até de escala. Eu não vou necessariamente tocar com a partitura, mas basicamente minha rotina é muito parecida com o do baixo, né? Aqui eu talvez não pegue bem. Então aqui você tem, por exemplo, as escalas que servem quase como aquecimento. Eu faço bastante escalas antes. Também depende do tempo de estudo que eu disponho ali no dia. Novamente, assim como o baixo, tento manter o máximo de constância, mais de frequência, né? Máximo de frequência possível. Principalmente pela embocadura. E é muito fácil você perder aqui, né, aquilo que você já adquiriu. E a qualidade do som, você se dedicar um tempo para melhorar a qualidade do som é muito importante. E depois também, claro, tocar as músicas de acordo com o nível e assim por diante. Eu nem vou tocar uma música que talvez, vamos colocar, estou aqui numa certa espontaneidade, eu vou colocar a partitura aqui e fazer um iniciozinho de Lua Branca, né, que eu tenho que tocar aí junto com o meu professor. No caso ele vai fazer ali o piano e eu vou fazer a flauta. Bom, Lua Branca são 3 folhas aqui, porque vem o piano junto. Eu coloquei na partitura aqui apenas 2, apenas tocar o iniciozinho dela aqui, de forma até bem tranquila, para mostrar um pouco. Para pegar, geralmente vai usar o metrônomo, aqui eu não coloquei o metrônomo, muitas vezes eu uso o metrônomo do celular, é possível usar no computador também. Eu não tenho um metrônomo hoje em dia, com o celular e com o computador, isso até acaba sendo dispensável, mas é sempre importante estudar com um metrônomo. Já é uma parte que viria para outra folha aqui, eu não tenho. Mas enfim, estou aqui um pouco torto aqui, meio desajeitado. Mas essa já, enfim, é um pouquinho do que acontece, né? Você vai repetindo aqui novamente essa música, assim, 3, 4 dias ela já começa a fluir. E, enfim, e aí é manter a constância e, logicamente, não tocar todo torto que nem eu estava aqui, que isso no instrumento de sopro também influencia bastante. Bom, aqui estou com 2 cadernos. Esse aqui é um caderno em que eu anoto todos os meus treinamentos
de corrida e também se eu fiz musculação. No caso aqui, eu anoto a série de musculação e quando ela mudar eu anoto a nova série. Então não preciso ficar anotando a dia a dia, porque a série vai ser sempre a mesma durante a série não, né? Todo treinamento, as séries, né? Então todo treinamento, a tua sessão de musculação, a sessão vai ser sempre a mesma durante um mês, 2 meses, depende da periodização. E anoto cada treino de corrida, eu tenho um treino de ultramaratona para competição, anoto o resultado de competição e assim eu mantenho um diário e eu posso voltar lá em 2018, 19, enfim, 20, ver como é que eu estava, o que eu estava fazendo e assim a gente tem uma maneira muito mais, digamos, realista e mais sensata de poder observar o desenvolvimento, senão a gente fica muito na ilusão, na ideia, na impressão, e aqui eu tenho a coisa bem anotada, bem concreta, o volume semanal, o volume mensal, o volume da quilometragem. Então esse é um tipo de acompanhamento. E esse outro caderno aqui, onde eu anoto ideias, anoto uma série de coisas, inclusive coisas relacionadas ao estudo, coisas relacionadas à mentoria, ideias para mentoria, de estudo, ou ideias, por exemplo, para treinamento, ou mental, ou treinamento esportivo, e tudo isso eu vou anotando também, vou desenvolvendo, é uma forma sempre muito, digamos, útil, porque a escrita, né, praticar a escrita para isso é muito importante, você colocar um exercício de experimentação, às vezes você está tentando alguma coisa ali, é um esboço, né, essa tentativa do esboço, que é sempre muito importante. Alguns vídeos, como o vídeo de hoje, por exemplo, é um vídeo bem no esboço, ele é um vídeo que tem uma ideia ali por trás do que eu pensei, mas eu não sistematizei tanto propositalmente, porque eu quis deixar um pouco essa bagunça do início, da rotina, de como ela vai tomando forma, porque ela é muito mais perto do real do que um vídeo super elaborado, super armado, com script, com super edições, que são vídeos importantes também, obviamente, mas ele tira um pouco desse caos que a gente vive e tal, e que a gente precisa organizar. A gente está nesse caos do mundo, da vida, e a gente precisa organizar para poder se desenvolver, né? Então deixei esse vídeo bem solto aqui, bem passando de uma coisa para outra, e esse caderno é um pouco isso, e às vezes você vai dando forma a certos pensamentos, ideias, enfim, projetos, e aí você tem que ir, digamos assim, refinando essa ideia, esse projeto, e obviamente agindo, né? Se não agir, não vai ficar só no papel, e aquele velho, né? Papel não adianta de nada. Então foi isso, hoje aqui um vídeo mostrando um pouquinho de cada coisa a qual me dedico. Ainda tem ali os idiomas, eu pretendo fazer um vídeo exclusivo para o estudo dos idiomas, mostrando cada etapa, cada trecho, cada direcionamento, como eu organizo. Aí já é um vídeo um pouco mais sistemático do que esse. Também, claro, as leituras, vocês veem aqui os livros atrás, então tem as leituras, quais são os assuntos. Um dia também abordar um pouco a minha trajetória até dentro disso, quais são os assuntos que eu estudei mais e por quê? Por que eu estudei mais aquele assunto e não aquele outro, foram escolhas, eu fui sendo levado a isso. Vou contar um pouco disso em breve. Também fazer um vídeo como funcionam as mentorias de estudo, enfim. Há uma série de vídeos vindo por aí.